Boa tarde, aqui é o professor Francisco José de Almeida. Eu vou falar sobre 3 perguntas que sempre me fazem em relação a acoplamentos de atrito, freios de atrito, e aproveitar então a oportunidade aqui. A primeira pergunta que sempre me fazem é em relação ao freio de mão. Professor, o freio de mão é um freio de bloqueio? Não, não é. Usualmente não é. Há exceções, mas usualmente não é. Porque o freio de mão é simplesmente um sistema mecânico composto de alavancas e cabos que aciona o meu sistema de freio do meu veículo. O que ele faz? Ele simplesmente passa por cima de um outro caminho em relação ao sistema hidráulico do freio. Por que não é um freio de bloqueio? Porque ele usa o mesmo material de atrito, o mesmo tambor, a mesma pastilha, tudo a mesma coisa, mesma sapata, a mesma coisa. Então ele não é um freio de bloqueio, não é um freio diferente. Ele é o mesmo freio de frenagem do seu veículo. Então não é um freio de bloqueio. Tanto é verdade que se eu tiver algum problema no meu sistema hidráulico do meu freio do meu carro, eu posso parar o meu carro usando o freio de mão. Eu puxo o freio de mão, o carro vai parar. Ele vai demorar mais para parar, porque o acionamento é só nas rodas traseiras, mas ele vai vir a parar. Se for um freio traseiro a disco, eu tenho uma complicação a mais, porque um freio a disco eu não consigo colocar a alavanca direto lá no meu freio, através de cabos e alavancas. Eu tenho que colocar uma alavanca adicional aqui, especial. Eu abri a alavanca aqui para a gente poder dar uma olhada. Aqui a minha alavanquinha, então de um lado eu tenho que vem a força lá do meu sistema de freio de mão, que empurra esse lado da minha alavanquinha e aciona o meu freio. Outra opção para alguns veículos tem, quando eu tenho um freio a disco traseiro, eu coloco um freio adicional. Aqui essa é uma foto de um carro real, dá para ver bem aqui as pastilhas do freio, é um freio a disco, e dá para ver também um freio a tambor aqui. Para a gente entender um pouco melhor, eu vou colocar aqui o disco desse freio. Então essa pastilha ela vai acionando o disco do freio. Só que o disco do freio ele tem internamente um tambor, e nesse tambor vai essas lonas aqui, esse freio a tambor. Então esse aqui é o freio acionado pelo pé, pelo pedal, e esse aqui é o freio de mão. Outra coisa que me perguntam é em relação ao servo-freio. O que é um servo-freio? O nome certo seria freio servo-assistido. O que quer dizer isso? Quer dizer que é um freio que ele é assistido ou auxiliado por um sistema servo, ou seja, um sistema comandado por alguém, né? A gente chama de servo-freio, fala mesmo, ou alguns chamam de freio a vácuo. Freio a vácuo, na verdade, é um tipo de servo-freio. Então, o que é? Ele é um sistema mecânico que oferece uma pressão adicional no meu sistema de frenagem para eu poder fazer menos esforço no pedal, para frear o veículo. Somente os veículos hoje, a força que faz no pedal com o servo-freio é 5 kg, 4, 5 kg. Ou seja, eu consigo parar um carro de 2 toneladas com 5 kg de força. Como é que eu consigo isso? Não é mágica, é o servo-freio, né? Ele usa como energia para gerar essa pressão adicional o vácuo parcial criado pelo próprio motor do veículo. Se for um motor ciclo Otto, motor a gasolina, motor a álcool ou flex, ele tem capacidade de gerar esse álcool parcial. Se não, eu tenho que colocar um motor adicional para gerar esse vácuo. Outra opção, em vez de eu criar um vácuo parcial, é eu aplicar uma pressão adicional no sistema de freio. Aí eu uso uma bomba hidráulica. Essa bomba hidráulica ela pode ser acionada pelo próprio motor do veículo ou o motor aciona uma bomba que gera essa pressão hidráulica. Lógico que aumenta o custo do meu equipamento aqui. Então, o esqueminha, um freio a vácuo, isso aqui é uma foto de um freio real a vácuo. Vou abrir aqui para a gente ver o que tem aqui dentro. Eu tenho então a haste que vem lá do meu pedal, a haste que vai para o cilindro mestre para acionar o freio. Eu tenho aqui duas câmeras, um diafragma no meio e duas câmeras. Isso aqui é a câmera de vácuo, uma válvula, o motor tira o ar daqui através dessa válvula, a válvula não deixa o ar voltar. E aqui eu tenho uma câmara de pressão atmosférica, tem uma válvula aqui também que é aberta e fechada através do movimento aqui, vou mostrar no esqueminha. Então, esquematicamente isso daqui. Então, a haste que vem do pedal do freio, a haste que vai para o cilindro mestre, a câmara de vácuo parcial, e a câmara de ar a pressão atmosférica. A hora que eu aciono o pedal do freio, eu aciono essa haste que empurra um pouquinho, logicamente, é a haste que vai para o cilindro mestre. Mas também ela abre uma válvula que permite entrada de ar a pressão atmosférica aqui. Como aqui é pressão atmosférica, aqui é pressão menor, vácuo, aparece uma força aqui, uma diferença de pressão aparece uma força.
essa força se soma à força do pedal e faz uma força bem maior aqui no meu cilindro métrico. Então eu faço pouca força no pedal, aparece muita força no freio, né? Esse é o conceito do freio a vácuo. A última pergunta que me fazem também muito é o que é o freio ABS. Então, primeiro, o que significa freio ABS? ABS quer dizer Anti-Lock Braking System, sistema de frenagem anti-travamento. O que é um freio ABS? Na verdade, é um sistema eletrônico que apenas verifica que as rodas estão sendo travadas e, se forem travar, ele alivia a pressão no sistema de freio. A vantagem disso é que, como a roda fica sempre girando, né, ele impede a roda de travar, eu tenho sempre atrito estático entre o pneu e o chão. E como nós lembramos da aula de física, o maior coeficiente de atrito possível é no limite do movimento. Então, quando eu tenho um pneu escorregando no chão, rodas travadas, o coeficiente de atrito é menor do que o que ele pode ser. Portanto, o carro demora mais para frear. Ele tem um deslocamento maior, né, de frenagem. Então, o ideal é eu manter a minha roda no limite do movimento, né? Quase travando, mas não travando ainda. Como é que eu faço isso? Eu diminuo a pressão no sistema de freio. Se eu colocar muita pressão, a roda vai travar. Então, esses sensores verificam que a roda vai travar ou que acabou de travar, eles liberam pressão no sistema de freio como se eu tivesse aberto o freio. O freio abre e a roda começa a girar de novo, e assim sucessivamente isso acontece. Qual é a outra vantagem de freio ABS? É que, como a roda está girando, eu mantenho o controle direcional do veículo. Se a roda está travada, se o pneu está escorregando no chão e eu giro o volante, não sai para nada. O carro continua andando reto. Agora, se a roda está girando e eu viro o volante, o carro vai para o lado. Então, eu consigo, além de ter uma maior eficiência de frenagem, eu consigo desviar num obstáculo que possa haver na frente do veículo. Como o ABS trabalha liberando e permitindo a frenagem, o freio normalmente vibra, o pedal do freio vibra devido à ação do ABS. Isso é usual, comum. Então, está aqui um esqueminha de um sistema ABS. Está em polonês, porque todo engenheiro sabe polonês, né? Isso não é um problema. Mas se alguém por acaso não souber, uma exceção, eu vou traduzir para você aqui. Então aqui nós temos um sistema hidráulico, que vai para as rodas, para acionar os freios nas rodas. Eu tenho os meus sensores para verificar se as rodas travaram. Eu posso ter sensor em cada roda. É lógico que é um sistema mais complexo, melhor, mais caro. Eu também posso ter sistemas mais simples de ABS, hoje em dia cada vez menos comum, em que eu tenho só um sensor no câmbio. Então, se o câmbio parou, é porque a roda parou, né, automaticamente. Então, ele verifica se as rodas travaram. Mas esse sistema é melhor porque eu posso acionar o ABS roda por roda. Se essa roda travou e essa não, eu só aciono aqui o ABS, né? Aí eu tenho um sistema eletrônico, que é para pegar os dados, a leitura desses sensores, trazendo uma central para verificar se as rodas travaram ou não. E aí ele atua em cima do meu sistema de freio para liberar ou não a roda que tiver travado. Ele tem que ter um sensorzinho, então eu peguei aqui as fotos reais de veículos. Aqui está aqui o sensor do ABS de um automóvel. Então, esse sensor ele mede esse movimento, ele consegue ler, né? Então, se isso aqui está girando, quer dizer que ela está girando. Se aqui pode girar, quer dizer que ela está pode girar. A mesma coisa que uma moto, o conceito é o mesmo. Está aqui o sensorzinho do ABS. E ele vai verificando se essas marquinhas estão passando, né? Se estiver passando, é que a roda está girando. Se não tiver, é que a roda parou de girar. A pessoa fala assim, professor, mas eu olhei minha roda, não estou vendo isso aqui, nem na moto, nem no carro. Será que meu carro não tem ABS? Falar para mim que tem e pode ser que mentiram para mim. Não mentiram para você. Por quê? Porque o sensor de ABS pode estar escondidinho lá dentro da roda. Por exemplo, isso aqui é outra roda real, né? Real está aqui o sensor ABS, você não consegue ver, ele está lá dentro, né? Eu vou abrir aqui para a gente poder ver, olha lá dentro, ó. Então ele está dentro lá do freio, está lá o sensorzinho. Então não é porque você não está vendo que não tem, não é? Bom, essas são as perguntas usuais, então agradeço muito a atenção, muito obrigado, até a próxima.